Olá, seguidores e seguidoras do meu canal no YouTube e amigos e amigas do Facebook. Retomamos hoje os nossos vídeos em que conversamos sobre literatura, especificamente sobre alguns autores. Nos vídeos anteriores eu conversei com vocês sobre escritores brasileiros contemporâneos e escritores africanos de língua portuguesa, mantendo sempre um compromisso de conversar sobre literatura com leitores, a partir da visão de um leitor, não de um professor ou de um crítico. E também, como segundo compromisso, apresentar obras disponíveis nos catálogos das editoras, acessíveis nas livrarias físicas ou virtuais. Hoje eu começo mudando um pouco o tom da prosa, mas mantendo esses mesmos compromissos, uma série de 3 vídeos em que conversaremos sobre 3 escritores ganhadores do Prêmio Nobel: José Saramago, Gabriel Garcia Marques e Mário Vargas Llosa. Os 3 com ligações aqui entre nós e que visitavam o Brasil e que visitam, no caso do Vargas Llosa, que está vivo, escreve em jornais brasileiros e que são conhecidos e têm amizades e tinham amizades aqui no Brasil. Por que começar essa série com o Saramago? Porque é muito importante desmistificar alguns mitos, derrubar algumas barreiras, afastar alguns empecilhos criados por visões técnicas demais e com preciosismos demais, escolásticas demais sobre Saramago, que acabaram afastando o Saramago de muitos leitores. É interessante o que acontece com José Saramago. Todos os ambientes em que se discute literatura e se discute arte, e que o nome de Saramago surja numa conversa, num evento, todos os presentes e participantes vão afirmar que conhecem Saramago. Já viram, já ouviram falar. Mas ele é muito mais conhecido do que lido. E por que então há essa dificuldade de dizer vamos ler Saramago? Quais são essas barreiras? Quais são esses mitos? É sobre isso que eu quero conversar. O que há que poderia nos afastar de Saramago? E que são inverdades no meu ponto de vista. Especificamente sobre a vida de Saramago, os dados importantes, simples, porque o nosso tempo é muito curto. Tendo nascido em 1922, em Portugal, veio a falecer em 2010 na Espanha. E recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1998 e nesse intervalo recebeu muitos outros prêmios. Sobre a obra de Saramago. Ocorreu com Saramago uma situação um pouco diferente daquela que estamos acostumados a ver, especialmente aqui no Brasil, em que os escritores, desde os clássicos, desde de Machado de Assis até os atuais, sempre se caracterizam por terem começado a escrever aos 20 e poucos anos, assim, muito novos. O Saramago, muito embora tenha escrito livros com essa idade, a sua primeira obra que teve projeção entre os críticos, reconhecimento e que se projetou nas prateleiras das livrarias e que colocou o seu nome mesmo numa dimensão bem mais ampla, foi uma obra que ele escreveu já com quase 60 anos. Então é como se ele tivesse começado a escrever entre os 55 e 60 anos. O que não é absolutamente verdade, mas de certa forma é uma afirmação verdadeira por conta do primeiro livro que ele publicou nessa idade. E esse primeiro livro está aqui na ordem inversa. O primeiro livro que ele publicou, então, que colocou o Saramago como um nome reconhecido, tem como título Levantado do Chão.
Ah, sabe-se, inclusive, que esse livro resultou de uma pesquisa de campo que ele fez. Ele foi realmente para o campo, literalmente, para o interior, para conhecer um pouco da história dos trabalhadores. Então, aqui você vê nitidamente a formação política, a visão ideológica socialista, que gerou, inclusive, no futuro a sua filiação ao Partido Comunista. Então, um livro panfletário e que ele coloca a sua visão dos sofrimentos dos trabalhadores em relação aos latifundiários. Aqui há relatos de movimentos grevistas. Mas aqui nasce o Saramago. De duas formas você enxerga o nascimento do nome Saramago aqui. Primeiro que, a partir desse livro, da primeira metade do livro, um pouco antes da metade, ele, de repente, sem dar notícia a ninguém, sem mesmo ele depois, sem saber explicar porquê, ele passa, durante a escrita do livro, enquanto escrevia, ele passa a adotar a técnica que passou a caracterizar a sua escrita. E aí começamos a falar do primeiro mito, da primeira inverdade sobre Saramago, de que ele estaria escrevendo de uma forma difícil de ler. Nada disso. Ele passa a escrever do jeito próprio dele, que lhe caracteriza em toda a obra, posteriormente. Que se diz assim, na linguagem, né, no discurso vulgar comum, Saramago não usa pontuação. As pessoas falam isso sem ter lido, e falam isso como se fosse um atropelo para ler Saramago. Esqueçam isso. É o jeito dele escrever. Vou citar dois exemplos que... ponto de interrogação. Ele não usa o ponto de interrogação. Isso é como se eu estivesse revelando aqui um grande segredo. Ele não usa, ele dizia, eu não uso pontuação porque as pessoas quando falam não usam pontuação. Então ele conseguia colocar a entonação, o tom de voz, a emoção do discurso na escrita. Isso é coisa de quem vai realmente se tornar um nome, um gênio. Quem não conhece, quem pensa que é entendido, quer afastar, quer se colocar numa posição superior, diz, não, Saramago é difícil de ler. Não é. Com poucas linhas, com poucos minutos de leitura, você se acostuma com a escrita dele. E é fascinante. Uma outra observação sobre essa técnica, do narrador ele passa ao personagem, da terceira pessoa ele passa para a primeira pessoa, sem avisar, sem aviso, sem pontuação, sem usar nenhuma alegoria gráfica que é fornecida pelos doutos. Então ele vai do jeito dele e vai nos envolvendo com uma leitura. Então o seu primeiro romance, que o colocou, que fez um enorme sucesso, fez inclusive com que ele se aproximasse de um escritor brasileiro sobre o qual eu vou falar no final do vídeo. Mas vamos na sequência dos romances escritos por o Saramago. Este aqui, portanto, é de 1979 para uns ou de 1980 para outros. Tá? Levantado do chão. Então Saramago aí com quase 60 anos. Memorial do Convento, 1982. A partir desse romance surge um outro mito, uma outra inverdade sobre Saramago. Ele passa a ser apontado como um escritor de romances históricos. E não é demérito ser escritor de romances históricos, já conversamos sobre isso em outros vídeos, mas ele negava isso. E ele achava graça, como podem dizer que eu escrevo romances históricos? Tá aí, não, mas você escreveu um livro cujo título é Memorial do Convento. De fato, há uma referência no livro, um personagem central do livro, diríamos assim, é o convento de Mafra. A construção do convento de Mafra no século XVI em Portugal. O Saramago tinha uma biblioteca gigantesca, biblioteca essa que está preservada até hoje na Fundação Saramago. Era um homem de muita leitura, apaixonado pela história, mas esse não é um romance histórico, ele não tem um romance histórico. Ele usa a construção do convento de Mafra para iniciar a sua narrativa alegórica. O personagem central, que é um dos trabalhadores da obra, é uma das figuras mais fantásticas da literatura universal. Quase como diríamos assim, próximo de um Don Quixote, aqui, o personagem. Como todo mundo quer, todo país quer ter o seu Don Quixote, o Brasil tem o seu.
E aqui nós teríamos. Mas enfim, vamos em frente numa visão geral rápida das obras do Saramago. Em 1984, Saramago publica O Ano da Morte de Ricardo Reis, novamente tomando como alavanca do seu romance um fato histórico. Ele pega um heterônimo do Fernando Pessoa, que é o Ricardo Reis, dos vários que Fernando Pessoa utilizou, coloca esse heterônimo saindo do Brasil e voltando para Portugal. Esse heterônimo tinha passado uma temporada no Brasil, chega em Portugal em 1936, que é o ano da morte do Fernando Pessoa, numa época num ano em que estão acontecendo convulsões sociais e políticas na Espanha, com repercussões em Portugal. E faz um livro que tem essa fantasia do encontro do heterônimo com o próprio Fernando Pessoa, que começa a contar o ano de trás para frente, porque ele é o ano em que ele vai morrer. E então faz um livro belíssimo, inclusive com uma veia romântica belíssima. Daí eu diria um dos meus preferidos. Mas vamos em frente. Na sequência, na ordem cronológica, em 1986, ele publica A Jangada de Pedra. Talvez até para desmentir essa história de romance histórico, ele inventa na cabeça dele uma alegoria fantástica, um pedaço do continente se despreende e se transforma, portanto, nessa jangada e sai à deriva, e um grupo de amigos viaja de Portugal para a Espanha, e da Espanha para Portugal, numa odisseia, numa aventura, montados num veículo muito engraçado que existiu de verdade, um Citroën 2CV, que era um carrinho pequenininho, aparece em alguns filmes. Então é uma leitura deliciosa. Rápido, porque o nosso tempo é curto. Em 1989, a partir desse romance, História do Cerco de Lisboa, novamente. Saramago escreveu romances históricos, ele achava engraçado. É fato. Houve o Cerco de Lisboa, uma passagem da história por todos conhecidos, os mouros, enfim. Mas aqui eu tenho um personagem central, é um revisor, que ele chama de deleator, usando uma expressão em latim, que é uma pessoa, uma figura quase que odiada pelos escritores, que é aquele sujeito que fica revisando os textos, corrigindo, colocando defeitos, apontando. E aqui o revisor faz uma revisão e se intromete num livro de história, quase alterando então os rumos da história envolvendo o Cerco de Lisboa. Então já muito da veia quase de humor e satírica do Saramago. E a partir desse romance ele passa a dedicar os livros a Pilar, que foi a sua segunda esposa, com quem ele viveu até a sua morte, que hoje toma conta da Fundação Saramago. 1991, Evangelho segundo Jesus Cristo. Bem, aqui é preciso fazer uma pausa, porque a partir desse romance a vida e a obra do Saramago se transformou completamente. Um romance que assustou, que criou arrepios na comunidade de Portugal, e o romance foi proibido de participar do concurso literário que ocorreu no ano seguinte, 1992, porque estaria então o Saramago, você pode imaginar, um homem com uma veia comunista, que se poderia dizer até então marxista, e aí então afastado do cristianismo, no sentido que se aprende enquanto história, a visão materialista da história. Então um homem que se intitulava ateu, e então se supunha que o livro fosse repleto de heresias. Qual nada, não há nada aqui que se possa afastar um bom cristão, católico ou protestante, da sua leitura. Não tenha receio, não tenha medo, o livro é belíssimo. É a liberdade de um escritor, mas sem ofensas, sem agressões, nada que se compara ao que vimos no passado recente no Brasil. Nada disso. Com elegância e com sabor. Mas daqui então a vida do Saramago mudou totalmente, ele se mudou, virou as costas, rompeu com Portugal e foi morar na Espanha. Na sequência, em 1995, então, um dos livros mais populares, porque foi para o cinema
dirigido por um filme dirigido por um brasileiro de grande sucesso, O Ensaio sobre a Cegueira, uma crítica política pesadíssima à cegueira no sentido físico. Os personagens de fato vão vão perdendo a visão, mas há aqui então uma simbologia com a cegueira, com a visão do mundo, com os dramas do mundo que as pessoas acabam se negando a enxergar. 1997, todos os nomes. Pronto, se alguém me perguntar, mas Cleanto, você tem algum livro de Saramago que você não gosta? Eu digo, eu não gosto desse. Pronto, é um livro realmente cuja ideia foi pequena demais. Se passa nesse ambiente de cartórios, de registros, enfim, ele se perdeu um pouco, mas é sempre um Saramago. Eu não recomendaria você começar Saramago por esse livro, todos os nomes. Simples assim. 2000, A Caverna. Enfim, temos um Saramago que coloca um casal romântico vivendo um romance bem bacana, mas sempre envolvido com a visão do mundo, a visão política do Saramago, porque eu tenho trabalhadores sendo explorados por empresas, por comerciantes, por capitalistas. Mas temos um casal aqui se envolvendo num romance muito bonito. A Caverna, sem dúvida, um dos livros mais poéticos do Saramago. Se eu não me embaralhei os livros aqui, de 2000 vamos para 2002, continuando os livros dedicados a Pilar. O Homem Duplicado, talvez, junto com todos os nomes, um outro romance que eu não recomendaria você começar Saramago pelo Homem Duplicado. O mote do livro é um indivíduo que aluga um vídeo numa locadora e se vê em um dos personagens. Então ele seria alguém duplicou a sua personalidade. O tempo é curto, vamos continuar. Em 2004 ele publica Ensaio sobre a Lucidez, não confunda com Ensaio sobre a Cegueira, mas ele manteve a ideia. Aqui é uma cidade que passa por um momento de eleição e as pessoas perdem a lucidez. Assim como perderam a cegueira, perderam a visão, ficaram um pouco perdidas com as ideias. Então uma crítica muito forte, um nível extremamente atual sobre esse ponto de vista. Na minha opinião, o romance mais agradável do que Ensaio sobre a Cegueira, mas é minha opinião pessoal, não quero ofender os críticos. 2005, Intermitências da Morte. Tenho mesmo mais de um conto que eu escrevi inspirado nesse livro e nesse título. O livro começa afirmando: naquele dia ninguém morreu, então eu tenho aí uma cidade que fica às voltas com um fato inédito em que as pessoas vão envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo e não morrem. Sempre Saramago, sempre Saramago. Viagem do Elefante. Pronto, você quer ler um Saramago um pouco mais divertido, um pouco mais diferente, sem tantas implicações políticas, um dos seus últimos romances, é mesmo um elefante que é levado de um ponto ao outro, de um lugar para o outro. Então toda a odisseia que aquelas pessoas envolveram levando esse elefante para ser dado de presente para uma autoridade, um rei, ou coisa assim. Pronto, você vai se divertir bastante. Por fim, já no final da nossa conversa, o último romance, Caim. Aí sim o Saramago dá uma guinada na sua narrativa e coloca um tempero bem mais forte de sensualidade, de erotismo, alguns apelos, tomando o personagem, sem dúvida, o personagem bíblico, mas não é um romance histórico e nem é tampouco um romance de divulgação de ideias religiosas. Bem, deixei para o final umas observações ligadas a esse lado daqui dos livros, só para ilustrar apenas visualmente que existe uma produção enorme de Saramago que é acessível no Brasil, que vai além dos romances, peças de teatro, contos, diários de viagem, cadernos de anotações pessoais que ele fazia no seu blog lá na Espanha. Ok? Eu só coloquei isso aqui, apenas não vou comentar, que não há tempo para isso, mas deixei para o final duas observações. Inclusive o discurso dele na academia, ao recebimento do Nobel,
manuscritos encontrados depois da sua morte, uma biografia, a única disponível no Brasil. E por fim, quando eu falei de um escritor brasileiro, minha opinião pessoal, o primeiro romance, aquele Levantado do Chão, em que ele faz uma crítica da vida dos trabalhadores rurais em Portugal, ele se aproxima muito dos primeiros romances do Jorge Amado, escritos aí nos anos 30, 40 e 50. Cacau, especialmente Cacau, Suor, Vila dos Confins e Seara Vermelha, do Jorge Amado, que foram escritos nessas décadas, que colocaram o Jorge Amado como um escritor mais traduzido do Brasil, inclusive até hoje em vários países. E o Jorge Amado também do realismo social, também socialista, também comunista. E eles se tornaram grandes amigos e a correspondência trocada entre eles foi publicada recentemente no Brasil com Omar por Meio, uma amizade em cartas entre Jorge Amado e José Saramago. Imagine então que leitura prazerosa é esse livro aqui. É isso, meus caros, minhas caras que estão me acompanhando. Esse é o primeiro vídeo, vamos continuar conversando mais sobre escritores do Prêmio Nobel. Está aqui o Saramago e eu espero ter conseguido desmistificar aqueles entraves a que você se entenda bem com a obra dele. Muito obrigado.